de junho de 2023, a sessão é de número 25. Em apreciação à ata da data, a data da sessão da 24ª sessão ordinária do dia 11/7/2023. Pela aprovação, senhor. Ela está aprovada. Pela aprovação. Lista dos processos retirados de pauta e adiados. Apenas um processo, né? Foi retirado. De ordem da presidente da Câmara, passo a leitura do processo retirado desta pauta, que é o número 84, da relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, agravo de instrumento 063-1315, dígito 86 de 2022. Agravante Caixa Seguradora S.A. e agravado Idelfonso Costa e Melo. E é isso, retirado de pauta. Dando prosseguimento, temos processo com pedido de sustentação oral. O primeiro é o de número 22 da... Presencial qual é? 63. Não dá preferência ao advogado presente, é o processo de número 63 da pauta, a apelação cível 0032-615, dígito 73 de 2011, é do Juazeiro do Norte, o apelante é o Antônio Hernani Francelino Rodrigues, e o apelado é a construtora Rodovalho Alencar Limitada. O advogado solicitante está aqui presente, é o Fernando Augusto Barbosa de Melo Falcão. É o senhor, né? É da minha relatoria. A construtora apelada solicitou. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. O apelado... o recurso foi conhecido e não provido. O senhor dispensa a sustentação também? Eu gostaria de sustentar, excelência, por gentileza. Mesmo favorável? Mesmo favorável, se me permite, é só realmente para ganhar prática, se possível. Ganhar prazo? Prática. Essa seria a minha primeira sustentação. Se me permitir, eu gostaria de sustentar. Só para ganhar experiência. Mas é desnecessário, né? Aí também é uma prática para o senhor. Saber que fazer a sustentação não vai levar... Já ganhou a prática aí também. Tudo bem, sem problema. Pode ser dispensado. Eu vou... 63. É uma apelação civil, direito civil e processual civil, ação de reparação de dano, acidente de trânsito, colisão de veículo na parte traseira do automóvel à sua frente, sentença de improcedência, inconformismo da parte autora, presunção relativa de culpa do motorista do veículo que se posicionou atrás, ônus da prova que incumbia a parte demandante, inteligência do artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil, o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Recurso conhecido e improvido, a sentença foi mantida, salvando aqui que o autor quis provar só com um boletim de ocorrência e
e uma prova unilateral não deve ser considerada assim, sem outras provas para contribuir, né? Uhum. A única testemunha ouvida não confirmou, foi por isso que eu mantive a sentença, que, por sinal, está até muito bem feita. Desembargador Zé Evandro. Pois não, senhora presidente. Bom dia a todos. Eu já havia lançado o provisório no feito, acompanhando Vossa Excelência, e confirmo nesse momento. Desembargador Duval também. Também, da mesma forma, acompanho Vossa Excelência, confirmando o voto. Em proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e não provido. Perfeito, muito Olha, obrigado. como foi rapidinho, né? Esperando Então, a sua volta. Viu? Pretendo voltar. Essa é a primeira, realmente, daí aquele Começou bem. nervoso, aquele frio na barriga. Esse frio na barriga nunca passa, e é saudável. É bom? E ajuda a gente se aperfeiçoar, né? Eu estava conversando com o desembargador Darival, Sim, bem recentemente, ele disse que até hoje. ele tem E eu achando que eu estava com algum problema, porque toda a vida que eu sento aqui, desembargador Duval, para mim é a primeira vez. Olha aí. Você fica com aquela Sim. emoção. Mas aí é a responsabilidade, né? É, Que a gente está fazendo um trabalho muito relevante, né? Sim, sim. Consciência disso. Olha, o que se vai dizer quem tem razão, quem não tem. É o peso. É muito complicado. Acho que E a aqui a sensação gente talvez passa nos por ajude até a nos preparar melhor para Sim, Imagina. a ocasião. Agora ele faz sorte, né? começou Ele é com sorte. exíguo, ele é exíguo. É bom. Muito obrigado. Bom dia. Voltamos para o início da relação. É o processo de número 22 da pauta, é um agravo de instrumento 063-72-97, dígito 81 de 2022, é de Fortaleza. Chama as partes, por favor. Agravante é Unimed, Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Agravado Faustino Chavante Cordeiro Filho. Procuradora Maria de Fátima de Souza Chavante Carlos. Advogado solicitante, doutor André de Araújo Chavante. Representando a parte agravada. A relatoria é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Se o advogado está presente. Por gentileza, doutor André de Araújo Chavante, representando a parte agravada, se encontra. Doutor André. Não? Advogado solicitante, André de Araújo Chavante. Doutor, está presente? Realmente, não acho que nem ia ser necessário, porque o recurso não foi conhecido. É um agravo de instrumento, obrigação de fazer, plano de saúde, decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência do autor, determinando a autorização e o custeio do transporte via UTI aérea de Fortaleza para Lagoa Santa, em Minas Gerais, e resignação do plano de saúde, alegação de ausência dos requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC, e em sede de contrarrazões, a autora sustenta que o recurso é inadmissível por ausência de interesse de agir, conforme o artigo 17 do CPC, combinado com o artigo 330, terceiro do CPC. Visto que a liminar já foi satisfeita, constatação de que o procedimento solicitado já restou realizado, configurada a perda superveniente do objeto, procedimento já realizado, impossibilidade do retorno ao status quo antes, recurso prejudicado, agravo de instrumento não conhecido. O plano negou o transporte de UTI, mas fez, né? Então, perdeu o objeto do agravo de instrumento, vai discutir na ação principal se mantém ou não o custo.
Perfeito. Já tem voto provisório, o desembargador Evandro Acompanho. confirma, Acompanho. e o desembargador Também Durval. acompanho Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado, o recurso não foi conhecido. Quarenta e três da pauta é uma apelação civil 020-1013, dígito 44 de 2019, também de Fortaleza. Apelante Carolina Romagnoli Melo Verli, advogado Carlos Eduardo Romagnoli Brasil, apelado SS Rimac Comércio da minha relatoria, o apelante solicitou. O advogado está presente? Por gentileza, doutor Carlos Eduardo Romagnoli Brasil. Mas é porque a gente também tem aqui advogado na videoconferência. Doutor Carlos Romagnoli, por gentileza. Doutor Carlos Romagnoli. O povo pede, não aparece, né? 43. É uma apelação civil, ação de restituição de valor pago combinado com indenização por danos morais, vício do produto, sentença de improcedência do pleito indenizatório e resignação da autora, ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, preliminar, contra-recursal, afastada, demora na restituição dos valores que não podem ser atribuídos tão somente à promovida. Dano moral não configurado, mero dissabor, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto e perguntar ao desembargador Evandro se mantém o voto provisório, acompanhando a relatoria. Mantenho, senhora presidente. E Acompanho o desembargador Vossa Durval? Da mesma forma, senhora presidente, seguindo Então, Vossa Excelência. proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e desprovido, a sentença mantida. Agora o número 49 da pauta. 49. Chame, por favor, localiza. Apelação civil 016-8004, dígito 62, 2017, apelante Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ana Beatriz Santos Oliveira, apelado Irene Paulino dos Santos Silva. Relatora a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, a parte apelante solicitou. Doutora está presente. Irene. Doutora está presente, doutora Beatriz, não é isso? Isso. A senhora está sem imagem aqui. Agora foi? Foi agora. Pronto. Doutora, a senhora dispensou a leitura do relatório? Sim, dispenso. E o recurso? A doutora é do apelante? Sim, da apelante. Doutora, o recurso foi provido. A doutora Foi? dispensa? Foi totalmente provida, né? Em todos Foi os termos. provido. Pronto, então eu dispenso. Uma apelação civil, ação de obrigação de fazer, combinado com danos morais, requerimento, exibição de documentos, contrato bancário, apresentação da documentação, sentença de parcial procedência, condenação da instituição financeira no pagamento das custas e honorário e resignação do promovido, ausência de pretensão resistida, inexistência de requerimento administrativo e válido e eficaz, precedente do STJ, recurso conhecido e provido. Como voto, e desembargador Evandro? Com Vossa Excelência. Também com Vossa Excelência.
Então, recurso conhecido e provido. Obrigada, doutora Ana Beatriz. Eu que agradeço. Indo ligeiro, né? Hoje. Não é. Número 50 da pauta. Chama, por favor. Chamo agora o número 50 de pauta, que é a apelação civil 050-1596, dígito 34 de 2011, a apelante Francisco Gomes da Silva, a advogada solicitante, a doutora Yasmin Gordiano Barbosa, apelado Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará, Sindsaúde. Relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães e a parte apelante solicitou. Parte apelante, a advogada solicitante é Yasmin. Está presente, doutora Yasmin? Bom dia, Excelência, presente. Doutora, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Então, tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os componentes da Câmara na pessoa da desembargadora presidente e relatora do processo, a doutora Maria do Livramento Alves Magalhães. Cumprimento os demais presentes, serventuários e colegas advogados. Eu serei breve e objetiva, Excelências. O feito na origem, ele trata de uma indenização por dano moral ajuizada pelo Padre Francisco em desfavor do Sindsaúde, em razão de uma perseguição realizada pelo referido sindicato à época em que o padre era presidente do Sindicato das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado do Ceará, o Sindicato Patronal. É importante evidenciar que a discussão entre os sindicatos ela estava pautada na possibilidade da instituição de um banco de horas aos profissionais da saúde, um fato que era autorizado pela legislação à época e que garantia à instituição patronal não pagar hora extra, já que elas seriam compensadas em um momento mais oportuno. Uma discussão aparentemente banal ao cotidiano das instituições, mas que levou o Sindsaúde a ultrapassar todos os limites da razoabilidade, utilizando-se de diversos insultos à figura do Padre Francisco, fato que incontestavelmente feriu sua honra e sua imagem. A mácula dos direitos da personalidade pode ser facilmente exemplificada na comprovada veiculação de panfletos, faixas, outdoors e publicação de nota em um jornal de grande circulação, bem como nas imagens acostadas ao presente feito, que demonstram a ridicularização e a humilhação que o recorrente fora submetido. Para melhor ilustrar, Excelências, eu descrevo brevemente os atos ilícitos cometidos pelo Sindsaúde ao longo do tempo. Em janeiro de 2011, houve uma publicação feita no jornal Sindsaúde em uma edição chamada Termômetro, na qual consta uma caricatura do padre em uma espécie de pacto entre os céus e o demônio, uma palavra de ataque grosseiro, além de uma expressa citação do nome do padre. Em julho de 2011, foram veiculados panfletos junto ao meio hospitalar, além de uma divulgação de uma nota em um jornal de grande circulação. Ainda nesse mesmo mês, houve a veiculação de ofensas através de outdoors na cidade de Fortaleza e na cidade de Juazeiro do Norte, onde havia um grande grupo de pessoas com uma faixa escrita "Fora Padre Francisco Gomes". Em outubro de 2012, em manifesto de descumprimento à decisão liminar da ação cautelar, houve mais uma publicação no jornal Termômetro, do Sindsaúde, com a foto dessa manifestação ocorrida em julho e a faixa "Fora Padre Francisco Gomes". Em contestação, o Sindsaúde ele simplesmente se limitou a afirmar que estava no seu direito de liberdade de expressão, que a instituição do banco de horas ela seria uma violação à dignidade da pessoa humana dos trabalhadores representados pelo Sindsaúde e que não houve nenhuma ofensa à honra do Padre Francisco. Ocorre, Excelências, que em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas que presenciaram toda a perseguição e humilhação causada à figura pessoal do Padre Francisco, confirmando a injusta ofensa à sua honra e imagem. Peço até licença para destacar algumas falas das testemunhas. Abre aspas. Quando iniciaram as negociações, iniciou-se as perseguições diretas ao Padre Francisco, atingindo a religiosidade dele. O padre teve de ficar recluso pela repercussão que a referida caricatura teve no meio. Nenhum outro presidente sofreu agressão desse tipo. Isso foi muito constrangedor para ele, não sendo, na verdade, ele quem decidia. Ele não tinha a força de dar o percentual que o sindicato queria. Fizeram a caricatura no sentido de chacota, como se o padre fosse um demônio. Fecha aspas. Também quero
afirmar aqui as declarações do padre Francisco, abre aspas, recebi uma ligação do bispo para que eu tomasse alguma providência, caso contrário, o mesmo iria tomar. O sindicato tinha um objetivo, e o seu objetivo foi alcançado, que foi a minha renúncia. Em nenhuma hipótese, nobres desembargadores, pode qualquer pessoa, seja física ou jurídica, realizar atos difamatórios para tentar forçar qualquer situação, jamais devendo este ato ser incluído como simples liberdade de expressão. A nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão, mas ela não permite a libertinagem. Ela garante que a liberdade de expressão seja utilizada de forma íntegra, não utilizada com o escopo único de macular a imagem de uma pessoa, através de atos ilícitos, razão pela qual são devidas as indenizações quando tais fatos ocorrem. Tanto é verdade que o juízo de primeiro grau ele julgou a ação parcialmente procedente quando entendeu que a atuação do Sindsaúde causou danos ao recorrente, mas condenou em ínfima monta de R$ 5.000. A decisão ela merece reforma quando equipara a situação sofrida pelo padre Francisco a uma humilhação reportada em um aplicativo de celular, presente nas folhas 168 do processo, quando, na verdade, depreende-se do ocorrido um ato atentatório aos princípios constitucionais da liberdade religiosa e da própria dignidade da pessoa humana, sendo necessária a reforma da decisão e a majoração da indenização pleiteada. A dor e o sofrimento experimentados pelo recorrente com a propagação de imagens de ódio, preconceito religioso foi tamanha que culminou na necessidade da sua renúncia como diretor das santas e entidades filantrópicas do Estado do Ceará. Do exposto, excelências, reitera-se, o Sindsaúde ele ultrapassou todos os limites da razoabilidade ao tentar forçar o requerente a conceder o pleito de uma categoria em clara violação aos interesses dos hospitais filantrópicos representados pelo Sindef, utilizando-se de conteúdo ofensivo para atingir a dignidade do padre Francisco, o que mostra suficiente a majoração do dano moral. Obrigada a todos pela atenção. Como a doutora disse aí na sustentação, o autor foi vencedor. Ele foi condenado, o sindicato foi condenado no pagamento de indenização em R$ 5.000, e eu estou mantendo a decisão. Eu acho muito justo a manutenção nesse patamar, porque realmente, escute só, pelo que eu pude ver também da defesa, é evidente que o sindicato extrapolou um pouco, mas se realmente não tivermos também uma parte contestatória de algumas lideranças, porque faz parte também, desembargadora, a quem assume um cargo público ou de liderança sindical ser criticado. Agora, evidentemente, tem os limites. Não pode ultrapassar. Eu acho que R$ 5.000 foi uma monta razoável. As indenizações eu nunca acho Primeiro justas, entendeu? Sim. Mas são tantas. E os tribunais barram que a gente fica sem poder aumentar. É isso que acontece. Eu inclusive, senhora presidente, ia fazer esse comentário tão bem feito pelo eminente desembargador Duval. Né? Estava muito atento. Que possa ter havido sim, extrapola um pouco de exagero. Né? Mas esse movimento sindical expõe dirigente. Né? Ele vai contrariar em determinada situação os interesses das classes, e aí vem toda essa questão de exacerbação de ânimo. Além do mais, atende, né, a verba indenizatória aos precedentes desta Câmara. Eu estou mantendo o meu voto e acompanhando Vossa Excelência. Eu também, da mesma forma, senhora presidente, só destacando que quando essa quarta era a sétima, né, nós julgamos um caso semelhante. Né? Na verdade, era uma greve que se iniciava ainda do antigo Banco do Estado do Ceará, o BEC, não é? E aí chegaram 2 policiais, não é?
e, inadvertidamente, entraram vamos dizer assim, no lazer da própria greve, porque o sindicato distribuía merendas, comidas e tal, e abacaxis, né? E os dois soldados, inadvertidamente, foram comer abacaxi. O fotógrafo do jornal O Povo estava lá e flagrou, não é? Como se não tivesse nada acontecendo, nenhuma irregularidade, porque, na verdade, eles foram a dar segurança, não é? Mas foram fotografados, e da fotografia, que na época, isso faz alguns anos, foi a fotografia do ano, né? Ele ganhou até um prêmio com essa fotografia. O chargista do jornal O Povo, tá entendendo? Fez uma brincadeira com os dois soldados, e eles não gostaram, tiveram reprimenda, evidentemente, na caserna, né? Porque realmente eles não estavam de férias para comer abacaxi, como toda festa que era interessante, que é normal nesses pleitos de sindicato, né? Entrou com dano moral, e, na verdade, aí sim, eu não condenei. Nem o primeiro grau, nem eu também confirmei a não condenação, porque, na verdade, eles deram aso para isso, não é? Eles acharam que era uma coisa ruidosa para a carreira deles, e certamente foi, mas, infelizmente, eles estavam de serviço, não poderiam ter relaxado tanto, que foi uma brincadeira do Sinfrônio até, na época que era, ainda é. Todo dia ele fazia. Aí, uma brincadeira. O tribunal ia encher de ação, né? Encher de ação contra o Sinfrônio, né? A charge ela é para relaxar um pouco, né? Um pouco de brincadeira. Portanto, acompanho Vossa Excelência e acho que nós agimos com justiça. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e não provido. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Bom dia, excelente sessão. Tchau, tchau. Processo 52 da pauta. Chama. Acabou. Eu chamo agora o processo 52 de pauta, apelação civil 0050659, dígito 27/2021. Apelante Nobre Construções Limitada, apelado Telemar Norte Leste S.A. em recuperação judicial. Advogado solicitante, doutor Francisco Laércio de Aguiar Filho, representando a parte apelante, da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Está presente, advogado? Por gentileza, doutor Francisco Laércio de Aguiar Filho. Doutor Francisco Laércio. Francisco Laércio de Aguiar Filho não está presente. Também entendo até que nem precisava, era desnecessária a sustentação. E a emenda ficou o seguinte: a apelação civil, direito do consumidor, ação de obrigação de fazer, combinado com danos morais, serviço de telefonia, negativação indevida, inscrição do nome da empresa em cadastro de inadimplente, sentença de parcial procedência e resignação do autor, dano moral in re ipsa, majoração do quanto, indenização, cabimento, recurso conhecido e provido, aumentou aqui de 3 para 5, para R$5.000. Reformando a sentença quanto ao valor atribuído a título de danos morais, majorando para R$5.000. Também já tem voto provisório. O desembargador Evandro confirma o voto e o desembargador... Também confirma. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e provido. O 63 já foi, o primeiro, né? Não. 67. O voto da doutora Beatriz. 67. Chama, por favor, estou procurando aqui. 67, apelação civil 0200963, dígito 37/2022, apelante Maria Luísa de Lima e Silva, apelado Banco Itaú Consignado S.A. Advogada solicitante, a doutora Ana Beatriz Santos Oliveira,
nesse processo representando a parte apelada. E a relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. É 67 mesmo. Maria Luísa, de Banco Itaú. Ela está pelo banco. Doutora Ana Beatriz. Oi. Na verdade, a sentença foi anulada. A doutora pretende fazer sustentação? Não foi julgado o mérito. Não foi julgado o mérito? Não, a sentença foi anulada por falta de perícia. Ah, entendi. Eu não... Só um segundo, doutora. Está sem som, né? Oi? A doutora pretende fazer? Só um segundo. A sentença foi anulada. Peraí. O retorno dos autos para a origem. Ah, então eu não pretendo fazer a apelação. Ou a sustentação, desculpa. É uma apelação cível, ação anulatória de empréstimo bancário, empréstimo consignado, ação julgada improcedente e resignação da parte autora, alegativa de não contratação, apresentação de instrumento de contrato assinado, necessidade de perícia grafotécnica, recurso conhecido e provida, a sentença anulada, com retorno dos autos. Também já tem voto provisório. Pergunta ao desembargador Evandro se confirma. Confirmo, senhora presidente. E o desembargador Duval? Confirmo. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e provido, a sentença foi anulada com devolução dos autos. Obrigada, doutora Ana Beatriz. Obrigada. 71 da pauta. Faça a chamada, Marcelo, por favor. 71 de pauta, apelação civil 02043, dígito 30 de 2022, de Tapipoca, apelante Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ana Beatriz Santos Oliveira, apelado Francisco de Assis Magalhães Teixeira. Relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Nessa situação, o banco é apelante e ele solicitou a sustentação oral. Doutora, dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim. Então, tem a palavra. Bom dia a todos, desembargadores, serventuários da Justiça e aos colegas presentes. Trata de uma ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais. Nesse caso, o contrato firmado entre as partes, ele foi celebrado no valor de R$ 748,99, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 20,35, mediante desconto em folha de pagamento, sendo o valor depositado via sede na conta de titularidade do recorrente, conforme é possível observar nos autos. Só um segundo. Perdão, eu vou... Esse é o de Francisco de Assis, correto? Sim. Perdão, desculpa. Eu estava fazendo o da anterior. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, não é isso? Final 0101. Isso mesmo. É esse mesmo, doutora. Pronto, obrigada. Na verdade, esse trata de uma ação de indenização por dano moral e material também, né? Com obrigação de fazer. Também empréstimo consignado, mas no caso em análise, eu começo registrando que o valor de fato foi depositado na conta do cliente, ele de fato teve o valor depositado em sua conta, inclusive utilizou o valor que foi depositado em sua conta, e a contratação do empréstimo ela foi feita no dia 28/5, mas o cliente ele foi avisado diversas vezes, todas as vezes que o valor era debitado na conta dele, ele era informado
acerca dessas parcelas que estavam sendo debitadas, né? Então, ele tinha ciência, sim. Perdão, vocês estão conseguindo ouvir? Porque está um barulho, um incômodo aqui no fundo. Mas estão conseguindo ouvir, né? Perfeitamente, doutora. Pronto, obrigada. E aí, esses valores podem ser vistos através do extrato da conta corrente do cliente, né, que foram feitos diversas vezes, mensalmente, esses descontos. Dessa forma, não é crível entender que a parte não reconhece esse contrato, porque ele, de fato, foi realizado o depósito na sua conta pessoal do Banco Itaú, e, além disso, ele chegou a utilizar esse valor. Então, fica difícil acreditar que o cliente não tinha conhecimento desse empréstimo, né, como ele alega em sua exordial. O fato da parte autora ter sacado, mediante seu cartão e senha, também é um ponto que merece ser destacado, porque essa senha é uma senha de uso pessoal, né, da parte autora. Então, para que ela pudesse sacar esse valor, ela precisaria ou ir até um caixa eletrônico, fazer o atendimento pessoal, ou que outra pessoa, na posse da sua senha pessoal, fizesse esse saque desse valor e também a contratação do empréstimo. É importante mencionar também que, de acordo com a legislação brasileira, são admitidos vários tipos de prova, desde que legítimos, né? No caso dos autos, foram apresentadas algumas telas do sistema do Banco Itaú, e dessa maneira percebe-se que, mesmo que se ocorra a apresentação desse tipo de prova, desde que elas sejam idôneas, elas podem servir, sim, como informações úteis e imprescindíveis ao processo, que foi o caso, que demonstrou que a parte seguiu todo um trâmite contratual no caixa pessoal para que pudesse contratar o empréstimo consignado. Dessa forma, há de ser considerada legítima a contratação do empréstimo em questão, posto que o meio digital escolhido para a formalização da transação é juridicamente, economicamente e socialmente aceito atualmente. Assim, não há defeito na prestação de serviço da apelante, uma vez que restou evidenciada a regularidade da contratação, não restando demonstrado os fatos constitutivos do direito que caberia à parte autora demonstrar. E é por isso que o banco requer que a autora, ou requer que o recurso seja provido, né, com o julgamento improcedente da ação, tendo em vista que a autora sempre teve conhecimento do empréstimo contratado. Quanto aos danos morais, o pedido de reparação de danos morais, embora o nobre julgador de primeiro grau ele tenha condenado o banco em R$ 5.000 a título de indenização, nota-se que não há nos autos qualquer demonstração de que houve, de fato, um sofrimento por parte da autora, né, não passando as suas alegações de frágeis alegações, né? E é por isso que a parte apelante ela requer também a reforma quanto à indenização por danos morais, e se o pedido de indenização for mantido, requer que a parte seja condenada pelo menos em um valor razoável, tendo em vista que o valor de 5.000 ele representa um enriquecimento ilícito por parte da parte autora, né? Sendo o entendimento atual da jurisprudência pátria, a condenação em danos morais em um valor bem inferior ao que foi determinado pelo nobre juízo de primeiro grau. Quanto aos danos materiais, o pedido de reparação de dano material, bem como a de repetição de débito, também não merecem acolhimento, uma vez que, conforme demonstrado, o contrato firmado é sim legítimo. Assim, a sentença merece reforma para afastar a restituição de qualquer quantia, uma vez que não restou demonstrado a responsabilidade do banco quanto aos fatos alegados na petição inicial, mas subsidiariamente requer a modificação da decisão, ora impugnada, devendo seu conteúdo decisório ser alterado a fim de que seja arbitrado o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais a partir do arbitramento de primeira instância, conforme é o entendimento atual do STJ. E caso esse não seja o entendimento, requer que a correção monetária seja aplicada a partir da data da citação, uma vez que é a partir desta data que se operou a controvérsia, sob pena de incentivo à desídia da hora apelada. É o que requer a parte apelante.
Aqui é mais uma vez os consignados, né? É a apelação do banco. Recurso de apelação, ação de indenização por danos morais e materiais, combinado com a obrigação de fazer, empréstimo consignado, alegativa de contrato efetivado em terminal de autoatendimento, ausência de prova da contratação, teoria do risco do empreendimento, responsabilidade objetiva da instituição financeira, dever de indenizar, descontos devidos no benefício previdenciário da parte autora, repetição do indébito na forma simples, dano moral configurado, manutenção do quanto indenizatório, juros de mora que devem incidir a partir da citação, responsabilidade contratual, correção ex officio, termo inicial da correção monetária quanto ao dano material, que deve incidir a partir do desconto indevido de cada parcela. Aqui a gente fez o ajuste, né, das correções. Inteligência da súmula 43 do STJ, recurso conhecido e improvido, é assim que voto, e pergunta ao desembargador Evandro se mantém o voto provisório. Perfeito, senhora presidente. Ontem mesmo eu estava me debruçando sobre a matéria com pertinência a esses empréstimos supostamente tomados via terminal de autoatendimento. Não é? E, dado a quantidade desse tipo de demanda, já passou da hora dessas grandes instituições se utilizarem dos recursos para comprovar a contratação. Hoje se tem assinatura digital, hoje tem colheita de biometria, de foto. Não havendo comprovação em caso, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Durval? Também. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e não provido. Obrigada, doutora Ana Beatriz. Obrigada a todos. Encerramos da minha relatoria, né? Temos 3 ainda da relatoria do desembargador, 4, né? 4? Evandro. 3. É o número 83, desembargador Evandro. 83. Passa a chamada. Número 83 de pauta, agravo de instrumento 063-7545, dígito 81 de 2021, de Massapé. Agravante Gramazine Mineração Limitada. Agravado Valci Ferreira de Souza Filho. Advogado solicitante, doutor Hércules Cipriani Pessini, representando a parte agravante. E a relatoria é do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Bom dia. Bom dia, doutor Bom Hércules. dia, doutor. Desembargador Evandro, acho que ele defende aí o agravante, né? Agravante. Doutor Hércules. Eu acho que pode até ser dispensado, né? Perfeito. Hércules. Doutor Hércules, bom dia. Eu estou dando provimento ao recurso. Então, se o senhor dispensar a sustentação, eu vou direto ao julgamento. Dispensa, sim. Dispensa. Perfeito. Desembargador, então, a proposta de emenda foi redigida nos seguintes termos. Agravo de instrumento, processo civil, ação de constituição de servidão administrativa minerária, emissão provisória na posse, liminar inaudita altera pares, cabimento, urgência e depósito do valor demonstrado, decisão interlocutória reformada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa mineradora contra decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Massapê, que indeferiu o pedido de tutela antecipada referente à emissão na posse, por entender que a parte autora, não obstante tenha comprovado a regularidade do direito de exploração, não demonstrou à primeira vista a efetiva utilização da estrada descrita ou a sua regular contraprestação pela utilização. Caracterizada a probabilidade do direito do autor e a urgência da medida, possível é a emissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela empresa mineradora, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual. No caso dos autos, os requisitos necessários à emissão provisória da posse foram observados, quais sejam a urgência da medida diante do interesse público envolvido, bem como o depósito do valor indenizatório em juízo, o qual teve por base laudo de avaliação acostado à inicial. Certo é que apenas ao final da instrução processual é que o magistrado de piso poderá exercer a cognição exauriente de modo a formar o seu convencimento definitivo acerca do quantum devido a título de indenização na hipótese de julgamento procedente da ação de constituição de servidão administrativa. Nesse sentido, senhora presidente, eu estou conhecendo e provendo o agravo do instrumento aviado por Gramazine Mineração Limitada. É como voto, senhora presidente. Embargador Duval? Concordo, senhora presidente. Siga o relator. Nós estamos com uma certa frequência com esse tipo de ação, né? Sim. Eu tenho tido algumas. Principalmente de eólicas. Principalmente eólica. Eu também votei acompanhando Vossa Excelência. Evandro, teve uma queda aqui, ó. Só um minuto. Teve uma queda. Não deixa de não ser... Oi. Tá? Veja aí se essa... Pronto, voltou. Pronto. Deu certo, voltou. Será que saiu o voto do embargador Duval? Sim. Foi acompanhado pelo embargador Duval e também por mim. Proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e provido. É o número 83, é isso? Obrigado. Boa Obrigada, tarde. doutor. Bom dia, doutor. 86 da pauta, desembargador Evandro. 86 da pauta é o agravo de instrumento de Pacatuba. É o processo 062-4956, dígito 86 de 2023. Apelante Haroldo Pereira da Silva. Apelante... Agravante. Quero dizer, agravante Haroldo Pereira da Silva, agravante Lídia da Silva Oliveira, agravante Francivan Serafim de Oliveira. Advogado solicitante é Thalita Mendes Amaral. Agravado GL Construtora e Incorporadora Limitada e outros. Relator desembargador José Evandro Nogueira Lima, o agravante solicitou, na pessoa da doutora Thalita. Bom dia, doutora Thalita. Bom dia, doutor. Prazer revê-lo. Também desnecessário, né, doutor? Doutora, estou provendo o recurso
da senhora, da parte que a senhora representa. A senhora dispensa o relatório e a sustentação? Dispenso, sim, senhor. Já enaltecendo, né, a decisão de Vossa Excelência, tornou definitivos os efeitos da liminar. Perfeito. Doutora, eu vou passar só a leitura da proposta de emenda para o efetivo julgamento pela Câmara de seu recurso. Direito Civil e Processo Civil, ação de reintegração de posse, liminar concedida na origem, ausência de fundamentação, não preenchimento dos requisitos do artigos 300, 560 e 561 do CPC. Decisão reformada, recurso provido, um agravo, instrumento oriundo da comarca de Pacatuba. Parte autora agravada que não atendeu, naquele momento processual, o requisito dos artigos já mencionados necessários à concessão da medida. Matéria que depende de comprovação em juízo, mediante instrução processual e sobre o crivo do contraditório, razão pela qual se revela precipitada a decisão liminar de reintegração de posse, ora combatida. Decisão reformada, recurso provido. É como voto, senhora presidente. Acompanho o relator. Eu também acompanhei o relator e proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e provido. Obrigada, doutora Thalita. Sou eu quem agradeço, desejo a todos um bom dia e bom trabalho. O último com pedido de sustentação oral, também da relatoria do desembargador Evandro Nogueira Lima Filho, é uma apelação. Marcel, chama, por favor. Tá. É vinda do Maracanaú. Apelação civil 0044643, dígito 53, 2014, apelante apelado, Noma do Brasil S.A., advogado solicitante, Jurandir Antônio Alberti Júnior, apelante apelado, Maria Oliveira Castro, advogada solicitante, doutora Ana Mabel Barbosa Moreira, e apelados também Mafre Seguros Gerais S.A., Baliza Logística e Representação Comércio Limitada e Scania do Brasil Limitada. Relator é o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho e partes de ambos os polos solicitaram. Em nome da parte apelante, apelado Noma do Brasil S.A., representado pelo doutor Jurandir Antônio Alberti Júnior, e em nome da parte apelante, apelado Maria Oliveira Castro, com a advogada doutora Ana Mabel Barbosa Moreira. Aqui do caso, ambos requereram. Tem parte de ambos. Tem que ser o autor, né? Iniciar com o autor. Quem é a parte autora? Quem representa a parte autora? Professora Maria Oliveira Castro. Quem a representa? É a doutora Ana Mabel. Então, começa com a doutora Ana Mabel. Doutora Ana Mabel Barbosa Moreira Chaves, está presente? Bom dia, excelências, estou presente, mas infelizmente eu não vou fazer sustentação, eu declino. Obrigada, doutora. Grata. Quem é o representante dos outros? Doutor Jurandir. Doutor Jurandir. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor. Me escutam bem? Dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a desembargadora presidente, o desembargador relator e demais desembargadores participantes. Excelências, antes de iniciar a minha sustentação, gostaria de lembrar que estamos diante de uma ação fundamentada sobre uma tragédia que foi o falecimento do
esposo da apelada, o senhor José Pereira de Castro. Embora o fato tenha ocorrido em 2014, com certeza a apelada e seus familiares ainda até os dias de hoje sentem essa perda. Então, desde já, eu gostaria de deixar meus sentimentos e respeito à família. Bem, como dito, estamos diante de uma ação indenizatória ajuizada pela apelada sobre o fato de seu esposo ter sofrido um acidente quando trafegava a pé pela calçada e foi atingido por um pneu que se soltou de uma carreta, causando o seu óbito. A sentença não foi favorável para a Numa, que é a hora apelante, o que motivou a interposição desse apelo. Contudo, a Numa traz em seu apelo argumentos como nulidade de sentença e sucessivamente a sua reforma, mas para aproveitar o tempo de Vossas Excelências e tentar ser o mais breve e didático possível, eu vou elencar, dar preferência a 2 pontos ali que acredito ser crucial. O primeiro ponto é que o juízo de piso ele aplicou o CDC por equiparação, sob o fundamento que o acidente causou uma vítima em decorrência de uma prestação de serviço de revisão na carreta efetuada pela Noma, a qual é propriedade da empresa Paliza, que também é parte no processo. Fato excelências, que deve ser aplicado ao caso a teoria finalista adotada pelo STJ, pois a Paliza ela não é destinatária final da prestação de serviço de revisão da carreta efetuada pela Noma, pois a revisão ela foi realizada para o exercício e incremento da atividade empresarial da Paliza. Inclusive, se colher o trecho do depoimento do motorista na época dos fatos, no inquérito policial, ele alega que o acidente ocorreu quando a carreta estava sendo para carregar para exercer a atividade. Contudo, sabemos que essa teoria ela pode ser mitigada, nos casos que houver a vulnerabilidade da parte em trazer prova aos autos. Porém, esse não é o caso dos autos, porque tanto a empresa Paliza como a apelada possuem condições, não são vulneráveis para produzir provas. Tanto é que a Paliza ela é proprietária da carreta, de modo que possui capacidade de contratar um técnico, um perito, para analisar realmente a causa da soltura dessa roda. Já em relação à apelada, ela juntou um leque de provas, como depoimento de testemunhas no inquérito policial, documento de revisão da carreta, inclusive consta nos autos um laudo emitido pela perícia forense do Ceará. Então, em relação à vulnerabilidade de produzir provas, tanto a apelada quanto a Paliza não possuem. Assim, o CDC não deve ser aplicado por equiparação, pois se quer existir relação de consumo entre Noma e Paliza, devendo ser aplicada a teoria finalista de forma não mitigada. E, por consequência, a responsabilidade da Noma ela deve ser analisada no decorrer ali como subjetiva. O segundo ponto, excelência, é sobre um pedido sucessivo, caso esse tribunal ele entenda pela manutenção do CDC por equiparação, que caso seja mantido o CDC, aplicado o CDC no caso, deve haver a exclusão da Noma por culpa de terceiro, no caso, por culpa da empresa Paliza. Em relação à culpa da Paliza, o juízo de primeiro grau entendeu que ela obedeceu todas as normas de trânsito, realizou todas as manutenções necessárias e tomou todos os cuidados necessários no exercício da sua atividade. Fato é que não existe documento nos autos que prove toda essa perfeita situação narrada na sentença da Paliza, de modo que a decisão não deve ser mantida. Em relação à Paliza ainda, merece atenção a alguns pontos. Primeiro, antes do acidente e após a revisão da carreta, a Paliza rodou 6.000 quilômetros em 8 dias. Segundo ponto, não existe nenhum documento relativo a esses 8 dias e 6.000 quilômetros rodados, sobre como foi a forma de condução dessa carreta, qual a rota que essa carreta realizou, quais estradas essa carreta passou. E o terceiro ponto se houvesse falha na revisão da carreta, a carreta não teria rodado por 8 dias seguidos e 6.000 quilômetros. Teria ocorrido a quebra quando saísse da oficina ou, no pior das hipóteses, ali, no primeiro momento de um primeiro carregamento. Ou seja, existe um leque de situações e incertezas do que ocorreu com a carreta e o motorista nesses 8 dias pós-revisão até ocorrer o acidente, de modo que não deve ser mantida a fundamentação da sentença de primeiro grau
que a Paliza obedeceu todas as normas, realizou todas as manutenções e tomou todos os cuidados. Não existe prova nesse ponto. E, por fim, Excelência, para concluir, em relação à NOMA, o que demonstra que a NOMA não teve culpa no acidente é um laudo técnico elaborado pelo Instituto de Avaliações e Perícias, que concluiu que era impossível que a roda poderia ter se soltado por culpa da revisão, por falha na revisão da carreta, pois o modelo dessa roda, ela tem uma trava de segurança do tipo dentada. Isso constou no laudo. E isso causaria a impossibilidade de ter se soltado por culpa da revisão. Assim, finalizando, a NOMA busca o provimento do seu recurso de apelação e, sem mais, Excelência. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro. Perfeito, presidente. Cumprimento o advogado, doutor Jurandir. O fato é que Vossa Excelência já introduziu, inclusive, que tratou-se, senhora presidente, desembargador Duval, de um acidente fatal, né? O pneu de uma carreta se desprendeu e veio a atingir o cidadão, causando-lhe o óbito. Eu pretensiosamente quero crer, o voto foi disponibilizado a Vossas Excelências com bastante antecedência, e quero crer que a síntese traduzida ou exposta do projeto de emenda já esclareça toda a situação. E assim foi ela redigida. Direito civil, apelação, ação de indenização, pneu que se soltou de carreta, acidente de trânsito com vítima fatal, relação de consumo por equiparação. Aqui, pedindo vênias ao ilustre advogado, ouso dele discordar. Responsabilidade objetiva, cerceamento de defesa não configurado, oportunidade para produção de provas, responsabilidade solidária não verificada, pensionamento devido de acordo com a tabela de sobrevida do IBGE, majoração do valor, danos morais, minoração, a fim de atender à razoabilidade e proporcionalidade, além dos parâmetros do tribunal em casos semelhantes. Recurso conhecido e parcialmente recursos conhecidos e parcialmente providos. O cerne da controvérsia, em suma, consiste em analisar se acertada a sentença que reconheceu a existência de ato ilícito por parte da empresa recorrente, que deixou de ter os cuidados necessários ao realizar a revisão veicular na carreta da qual se soltaram 2 pneus, que ocasionaram a morte do marido da autora. Das provas apresentadas no processo, nota-se ser correta a análise do juízo originário, que considerou culpada a pessoa jurídica apelante, tendo em vista a sua falta do dever de cuidado. Não há que se falar, em contrapartida, de cerceamento de defesa, já que o juízo deu oportunidade para que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, caso em que permaneceu inerte a requerida suplicante nesse sentido. A relação em comento deve ser considerada consumeirista, pois o de cujos vítima do acidente é consumidor por equiparação, no que na língua inglesa se convencionou chamar de bystander, nos termos do artigo 17 do CPC, haja vista que o evento danoso ocorreu
no contexto de uma prestação de serviço. Sabe-se que a caracterização do dever de indenizar faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam a conduta, o dano, o prejuízo e o nexo causal, excluindo-se da ocasião a necessidade de prova em relação à culpabilidade, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva. Esses requisitos foram também utilizados para aferir se as demais requeridas nos autos possuíam ou não responsabilidade solidária perante o acidente. O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar a longevidade provável da vítima fatal, devendo ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. De toda sorte, entende-se que o valor de 1/3 sobre o salário mínimo não pode não ser proporcional ao trabalho realizado em vida pelo falecido. Assim, sendo a sua renda desconhecida ou não mencionada, provada nos autos, deve esta ser fixada consignar ser irrefutável o profundo abalo moral e a dor imensurável sofrido pela autora. No entanto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de ajustar o montante fixado aos parâmetros deste sodalício em casos semelhantes e evitar o enriquecimento ilícito, faz-se necessária a minoração do quanto estabelecido em sentença para R$100.000. Nesse sentido, senhora presidente, eu estou conhecendo dos recursos para julgar parcialmente procedente o apelo da autora apenas para majorar o pensionamento ao patamar de 2/3 do salário mínimo, e parcial provimento ao recurso da empresa ré, a fim de delimitar o prazo do pensionamento em 10 anos e minorar a indenização por danos imateriais a R$100.000. É como o voto, senhor presidente. Embargador Duval. Eu também hei de acompanhar o nobre relator e acrescentar que a sua vivência com os juizados informais trouxeram boas lições. Essa de equiparação não dominava bem isso, não, senhor relator. Como é a sigla inglesa? Bystander. Equipara, né? Eu acho que foi Vossa Excelência foi muito feliz, realmente, faz parte dos riscos do negócio e, evidentemente, a empresa devia ter tomado as cautelas, né? Não sei se Vossa Excelência viu, mas eu acho que foi no domingo retrasado, houve uma reportagem longa na revista eletrônica da TV Globo, no Fantástico, exatamente sobre essa ocorrência que a gente julga que é uma coisa isolada, mas não. Toda hora acontece. Desprender um pneu, uma coisa, pronto. E ali é um ponto cego, porque vai atingir alguém. E a força violenta, né? A força violenta. A vítima aqui morreu na hora, não foi? Morre na hora. E a gente viu gente que vai de motocicleta, Ave Maria, na Avenida Paulista, não, enfim, essa reportagem foi muito interessante. A gente, como eu disse, a gente pensa que é uma coisa isolada como esse processo, mas não. Repete-se muito. Portanto, eu voto com o relator, concordo com ele, em todos os sentidos. Eu até demorei analisando esse processo,
Acho que me chamou a atenção essa tragédia, né? A gente nunca espera que um pneu se salte de um carro. Imagine 2, né? Ele foi atingido por um pneu e morreu. É uma pena, é a prova de que nós não estamos seguros em canto nenhum. Canto nenhum a gente tem segurança. Eu também vi que nós, lá dos juizados, temos, né, umas grandes lições sobre acidentes, esse tipo de acidentes, essas ações do consumidor. E são muito interessantes e nos dá uma base muito boa, essa, por exemplo. Se a senhora me permite, esse cidadão era quem menos tinha culpa, ou não tinha culpa de absolutamente nada. Não é? Existem as empresas, elas correm o risco daquela atividade. Há de se fazer, nesse nosso país, tudo é feito pela metade, desembargador Durval. Perfeito, é? eu acho. É aquele conserto meia boca, aquele pneu reaberto, né? É a ausência ou a manutenção incompleta. O cidadão veio pela calçada. Isso em 2014. Né? Uma pessoa de baixa renda. Imagine a penúria dessa família. Me perdoe, senhor. Nós tivemos aí no passado, né, eu passei 23 anos no juizado. Nós tivemos aí no passado um tipo de caminhonete, eu não me lembro mais nem qual, que tinha esse problema de soltar pneu, né? Mas aí é outra história, era um erro de fabricação, né? O que não foi o caso, nem foi alegado nesse caso, né? Eu acompanhei o voto de Vossa Excelência com louvor, quero salvar aqui o voto muito bem elaborado, ver que ele diminuiu o excesso da indenização, aumentou a pensão, e foi muito interessante, muito bem colocado. Proclamando o resultado, os recursos foram conhecidos e parcialmente providos. Obrigada ao doutor Jurandir. Obrigado a todos. O problema Bom dia. Com aquela caminhonete Bronco. A Bronco? Essa nova? Nos Estados Unidos, antiga. Sim, você tem um modelo novíssimo. Isso é tema de um filme. Ela, numa colisão, ela abria a porta. Abria as portas? E um consumidor americano verificou, faleceu por conta desse... Ou faleceu ou ficou com sequelas gravíssimas. E a família entrou com ação contra a GM. Sim, Ford. Brincadeira. Agora é uma coisa extremamente comprovada, com laudos, mas ali não se brinca com o consumidor. Nos Estados Unidos da América, não se brinca com o consumidor. É porque lá eles têm uma consciência diferente com a nossa. Até, como Vossa Excelência evidenciou, tudo é feito pela metade. Lá não. Lá há na verdade, respeito e muito mais do que isso. Uma transferência de riqueza, literal. Não tem isso, não. Você foi condenado, não tem coisa, dá só uma recompensa, não. É coisa mesmo. Vai valer integral. As condenações lá, senhora presidente, são duríssimas. Em contrapartida... E rápidas, né? Também. Em contrapartida, você também não vai brincar na justiça lá, porque lá não tem. Se colar, colou. Até tem, né? Mas as consequências são outras. E aí, pelo que Vossa Excelência falou, é uma questão mesmo de engenharia, de fato, de ciência, né? Comprovadamente. Vamos ao nosso voto vista? Podemos... Vamos, por favor, senhora presidente. É o quê? Faça aí a leitura da síntese, né, do andamento. Desse primeiro. Mais simples. Certo.
Eu chamo agora o processo 12 de pauta, pendente de voto vista. A apelação civil 0088342, dígito 35 de 2006, apelante José Mário Leite, representado pela Defensoria Pública, apelado Francisco Dermival Lemos, advogada Maria do Socorro Sampaio. Relator desembargador Durval Aires Filho. Na sessão ordinária de 11 de julho de 2023, após anunciado o julgamento do feito, bem como proclamado o voto do ínclito desembargador relator Durval Aires Filho, no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, manifestou-se a excelentíssima senhora desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, pedindo vista dos autos para melhor exame da matéria. A vista foi concedida e adiado o julgamento. Essa é a síntese, desembargador. Desembargador Durval, neste processo, eu não fiz o voto vista. Eu resolvi apresentar uma questão de ordem. Pois não. Vamos lá. A questão de ordem aqui é muito grande, eu vou só resumir. A questão de ordem é a seguinte. Há uma ordem apreciável de ofício que suplanta a questão, neste momento processual, o mérito da causa. O contestante, ele trata de uma ação de uso capião, e o contestante, ele é inquilino. Ele é um vizinho inquilino do imóvel vizinho, perfeito. E não é o proprietário. Então, ele não tem legitimidade de causa, ele não pode atuar como parte no processo. Ele apresentou a apelação, mas ele é parte ilegítima para funcionar nos autos como apelante desta ação. Porque então ele seria confinante? Como seria? Quem contesta é o confinante. O confinante é o proprietário do imóvel e ele é o inquilino. Ele não é. Ele apresentou o contrato de aluguel. Vê aqui. O que ele diz? O contestante é legítimo possuidor direto do imóvel situado na Rua Tereza Cristina, número 806, Centro, Fortaleza, Ceará, localizado como limite do imóvel, objeto do presente pedido de uso capião, ali residindo juntamente com a sua família por 9 anos, haja vista relação locatícia firmada entre o contestante e o seu locador, Raimundo Nonato de Melo. Raimundo Nonato de Melo é o proprietário do imóvel. Ele é apenas o inquilino, não conhecendo o indigitado autor como exercente da suscitada posse. Então seria, na verdade, ele sendo vizinho, ele estava de olho. Ele era não sei. Não, o que me induz a pensar, desembargador Evandro, que ele, como vizinho, ele estava olhando o imóvel, olha, isso aqui eu vou... É possível. Então, é uma indução. O voto está dando ganho de causa para ele, que é a parte ilegítima. Por isso que eu estou... Na verdade, senhora presidente, a gente tinha lutado com a dificuldade de citar, eu acho que Vossa Excelência está na linha mesmo, de citar o confinante, não foi de jeito nenhum. Porque justamente, certamente, porque é ele mesmo. Olha, porque na ementa em que eu lancei, né, eu dizia exatamente a ausência de citação do confinante. Por isso que a minha linha, não verifiquei essa questão de ordem, mas é também uma questão de ordem. Eu estou anulando uma sentença que foi dada. Entendeu? O recurso está sendo procedente para uma parte ilegítima que recorreu, né? Ante o exposto, submeto à presente questão de ordem a suposta ilegitimidade passiva do apelante, a decisão deste ínfimo colegiado, relembrando que
compete ao ilustre relator diligenciar as providências pertinentes para assegurar a manifestação das partes a respeito dos tópicos que aqui versados, procedendo-se em seguida à retomada do julgamento. O que é que eu proponho? Que seja o processo retirado de pauta, Sim. intimada as partes para se pronunciar sobre a possível ilegitimidade do contestante. Eu concordo, senhora presidente. Eu concordo, até porque aí exatamente, resolvendo essa questão de ordem, não é essa questão realmente prejudicial, certamente os autos ou vai ser devolvido para uma nova sentença ou realmente anulada a sentença. Ficará, enfim, uma solução outra qualquer que eu acho que tem extrema procedência. Foi uma pura falta de conhecimento, porque ele mesmo diz, ele juntou o contrato de aluguel. Juntou, né? Juntou Perfeito. O contrato de aluguel nos autos. Eu concordo com a questão de ordem. Desembargador Evandro. Perfeitamente, senhora presidente. Eu não tinha ainda votado, porque vi no detalhe da votação de vista de Vossa Excelência, mas concordo integralmente com a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência. Então, no caso, a questão de ordem não precisa ser juntada no processo, né? Basta certificar, aí retira de pauta e aí vamos ouvir as partes. E ouvir as partes. Em respeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil, para depois não alegar nulidade, né? Retirar o 12. Agora tem mais um, né? Mais um. Posso chamar? Pode chamar. Tem outro processo pendente de voto vista para essa sessão, que é o número 11 de pauta, a apelação civil 017-3689, dígito 84 de 2016. Sim. Apelante Heleno Teixeira de Oliveira e outro, apelado Massa Falida de Terra, Companhia de Crédito Imobiliário. Relator, desembargador Durval Aires Filho. Na sessão ordinária do dia 11 de julho de 2023, após anunciado o julgamento do feito, bem como proclamado o voto do ínclito desembargador relator Durval Aires Filho no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, manifestou-se a excelentíssima senhora desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, pedindo vista dos autos para melhor exame da matéria. A vista foi concedida e o julgamento adiado. Essa é a síntese, desembargadora. Desembargador Durval, eu disponibilizei meu voto muito antes. Eu sei, e vi. Senhora presidente, algumas dificuldades que eu queria, inclusive, debater com Vossa Excelência, não é? O juiz determinou, não foi, a suspensão desse feito, não é? Porque também, por motivo semelhante, eu acho que faltou a intimação dos confinantes e ele suspendeu a audiência e depois, automaticamente, ele continuou nela, logo em seguida, e proferiu a sentença sem ouvir os confinantes, de uma maneira relativamente regular. Só isso. Na verdade, eu acho assim, escute só, devolver para ouvir, eu acho que é uma questão de cautela. Né? Não sei como Vossa Excelência era interessante. Eu estava vendo aqui o voto visto, mas o que aconteceu foi exatamente isso. Porque, inclusive eu já tinha dado um semelhante decisão, que foi julgado por unanimidade. Então, na audiência de instrução, o juiz suspendeu a instrução justamente e concedeu um prazo de 15 dias para que as partes sejam apresentados os endereços confinantes para a citação. E logo depois que ele fez isso,
ele disse que após os cumprimentos dos expedientes, não é? Determinou que retomaria o ato e retomou. E aí, mas a atitude que ele mesmo suspendeu foi inócua, porque na fase instrutória já havia começado, né? E ele proferiu sentença, não é? Causou um tumulto, uma confusão processual, posto que ele manifesta contradição com a sua própria decisão, que havia colhido o pleito autoral da produção de provas. Ele determinou a suspensão, né, da instrução, levando as partes a acreditarem que o ato seria logo retomado para a regularização das pendências. Não foi o que aconteceu. Nesse diapasão, em razão das horas recorrentes não ter se manifestado acerca do despacho de folha 213, o magistrado prolatou a sentença em que embasou a improcedência do feito, justamente por falta de prova. Ora, se ele suspendeu a ação por falta de prova, ou por algum cumprimento, ele não poderia usar esse mesmo argumento. Não é? E aí ele disse assim: entretanto, prosseguimento do exame da documentação trazida dos autos, verifica-se que o contrato particular de concessão de posse e transferência de direito foi assinado em 15/10/2014, bem como os recibos apresentados são de 2015. Só que aí ele dá uma sentença com base em documento, quando, na verdade, é uso capião. E nós sabemos, é primário e corriqueiro, que o uso capião trata fática, né? De fática. Tem que ouvir testemunho também, não é? De modo que aí, senhora presidente, eu estou só, na verdade, devolvendo tudo isso para que exatamente se regularize esse pleito, retirando essa sentença para que ele ouça, faça a ouvida das outras partes, como ele prometeu, não é? E certamente dará uma outra sentença, né? Porque realmente é interessante isso. Então, desembargador Duval, nesse caso, o senhor está lendo aí, é o meu voto, o senhor está admitindo o meu voto, não é isso? Estou admitindo nesse sentido, que na verdade, escute só, houve o cessamento de defesa, sim, né? E eu acho que o juiz deve retornar à instância original, para que aí ele proceda, regularize. Por que houve cessamento de defesa? Foi o seguinte: o juiz mandou que as partes se pronunciassem se pretendiam fazer prova. Aí o autor se pronunciou, reiterando o pedido já feito na inicial. Exatamente. E juntando o rol de testemunha. O juiz admitiu o pedido dele, marcou a audiência, e na hora da audiência, o juiz percebeu que não tinha sido ouvido o município sobre o uso capião e algumas outras diligências. Aí suspendeu o ato e mandou cumprir as diligências. Quando foram cumpridas as diligências, o juiz mandou novamente ouvir as partes se queriam ou não produzir prova. Então, nesse caso, eu realmente concordo com Vossa Excelência. Um despacho totalmente desnecessário e não só porque no julgamento, senhor presidente. Se não me falha a memória, foram designadas 2 instruções. E numa terceira oportunidade, ele determina a intimação para que as partes se manifestem sobre a produção de prova em audiência. Que já estava, inclusive, ele já havia admitido a prova, né? Iniciada a prova. Então, a parte não se pronunciou e ele julgou por falta de prova. Exatamente. E julgou improcedente o uso capião. É um prejuízo terrível por um problma criado por ele próprio, né? Então, a minha proposta é que seja anulada a sentença na verdade, e devolvido para que outra seja, depois de ouvir as
fazer a instrução, né? Acompanha. O desembargador acompanha o meu voto. Só fazendo um pequeno adendo, eu conheço o prolator da CETES, doutor Flávio César, de Paula Pessoa, é um bom juiz, muito bom juiz, estudioso, sério, decente. Mas creio que nesse processo, por não ter agido de ofício, ele criou esse tumulto processual. Houve a designação da audiência, a primeira foi iniciada, as partes, inclusive desembargadora, não sei se a senhora, e deve ter reparado, a senhora é muito criteriosa, eles já saíram da audiência intimados, partes e testemunhas. Ele deveria ter continuado o ato instrutório por ato de ofício. Perfeito. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, só fazendo essa ressalva a respeito da qualidade do magistrado. Foi infeliz na decisão, mas é um magistrado de qualidade. O que a gente vê aqui, embargador, é que nós temos que ter muito cuidado. Sim. Né? Aí vem um projeto aí de despacho, assina e... Sim. Né? Sim. Um despacho que todos os processos têm, não dá para perguntar. Eu acho assim, aí não sabe, não se correria lembrou, mesmo, não viu que já tinha sido feito e que já estava tudo E decidido. outra coisa, um processo já está demorando demais, qualquer coisa desse nível. Não sei. O volume de O volume é muito alto, essa né? crueldade de quem imposta. Né? Pois então, a nós, julgadores. É o que, como diz a garotada, é o que tem para hoje. Né? Tem para hoje o que tem. Eu acho que houve uma pressa dele. Eu acho. Depois eu verifiquei e concordei. Na verdade, agora, que eu estava... Isso é muito significativo, porque o processo não foi julgado, né? Não foi julgado. Então, a parte tem direito de saber por que não teve direito. Pode ser vencida, de novo. De novo, exatamente. Pode ser que seja, né? Acho que se fez justiça. Mais esclarecido, claro. Né? Então, encerramos. Encerramos? Aqui, o que fica? Anulada a origem, né? Voltar à origem, né? Dá provimento para anular a sentença com retorno dos autos à origem. Então vamos proclamar o resultado direitinho. Ante o exposto, com a remissão dos fundamentos aqui declinado, mais uma vez pedindo todas as vênias do eminente relator, de Sua Excelência para inaugurar a divergência, dar provimento ao recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem. Considerando que o desembargador relator admitiu o meu voto, então volta-se o processo. Não vejo nenhuma dificuldade, não, até porque voltar para mim de novo. Não, o que vale é fazer as coisas direitinho. Exatamente. Não, eu estava confirmando. Vamos confirmar nossos votos mas não essa. Provisórios. Não essa tribulada. Vamos. Sim, senhora presidente, eu confirmo e os votos que foram provisórios, eu confirmo como permanente. O desembargador Evandro confirma os votos provisórios? Também confirmo, senhora presidente, todos os votos provisórios. Eu também confirmo todos os meus votos provisórios e pergunto se alguém tem algum requerimento, alguma observação a fazer. Né? Observação por hoje já chega, né? Observação a fazer. Eu queria só fazer um acento, senhora presidente, do trabalho desenvolvido pelo militar. Como é seu nome? Tenente Flaildo. Que é o tenente Clailton? Tenente Flaildo. Flaildo. Pois bem, porque eu estava aqui observando, é uma observação. Nós não tínhamos, né, o pregão, a pessoa que fazia o pregão. Normalmente, da época de seu pai, desembargador Evandro, eu não sei se era um oficial de justiça mesmo. Porteiro de auditório. Era o porteiro? Então, é que fazia o pregão. Hoje não existe mais, porque os processos são virtuais,
previamente monitorado pelas partes, acredito que não tenha necessidade. Mas quando a gente vê a realidade física, como é? Clailton, não é? Clailton faz às vezes, né? Porque ele que abre a porta e, ao mesmo tempo, evidentemente, faz a segurança que pode aparecer uma parte, né, tem iniciativa raivosa. Foi o primeiro, né? Pois é. Que parece que teve a iniciativa de olhar se tem advogados para chamar, não tem? Queria fazer essa observação e esse assunto. De acordo com a observação. Nada mais? Nada mais. Sim. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Bom dia, bom dia.